Enquanto o Bruno falava, né, louvava a Deus pelo ar, que mantinha vocês quentinhos, eu louvava também pelo ar, que refrescava aqui a minha casa, que aqui tá bem calor, né, bem quente. Então, como Deus é bom, né, irmãos, que cuida de nós, que nos dá a graça de estarmos unidos nesse mesmo lugar, né? De lugares fisicamente longe, mas no mesmo lugar que é o coração de Deus. Então, vou me apresentar para aqueles que não me conhecem, né? Eu me chamo Daiana, como o José já falou, né? Quero agradecer mais uma vez pelo convite de estar com vocês. Sou aqui do estado de Santa Catarina, diocese de Chapecó, que fica no oeste do estado, bem próximo já ao Rio Grande do Sul, e sou casada. Meu esposo e eu participamos, né, minha família, do grupo de oração Monte Tabor, na paróquia São Cristóvão, na cidade de Chapecó. Temos 4 filhos, né? Nosso bebezinho está com 3 meses, então espero que tudo fique bem, mas de repente talvez ele apareça por aqui, né? Mas a princípio tá tudo certo, graças a Deus. E nesse tempo, então, o Senhor me chamou a estar à frente do Ministério de Formação da RCC Brasil. E é uma alegria imensa estar com vocês nessa noite, irmãos, para falarmos um pouquinho sobre os carismas, né? Nós que somos carismáticos, então, carismas tem tudo a ver com a nossa identidade, né? Se a gente for olhar o tripé da nossa identidade, né? Batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e vida fraterna. Então, hoje nós vamos falar de um desses pés, né? Do tripé. É importante a gente sempre ter os 3, né? Como num tripé num pedestal de microfone, sempre tem 3 pés, né? Se tira um, ele não fica firme. Então, na mesma forma, a nossa identidade, né? O batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas e a vivência fraterna. Nós precisamos vivê-la na sua totalidade, né? Para realmente sermos Renovação Carismática Católica. Irmãos, eu preparei aqui os slides, eu não sei se vocês preferem que eu apresente eles ou que a gente vá conversando aqui também, como que vocês costumam fazer, tanto faz para mim. Só tem que liberar o acesso aqui, eu acho, né? Que não tá liberado o acesso para mim. Já vou liberar, já. Que daí eu acho que vocês vão vendo, é melhor, né? For melhor para você, para nós tá bom. Tá bom, então vamos tentar. E aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vão anotando ali, eu vou mandando no chat e a gente vai conversando no final, pode ser? Aí... Acho que agora vai dar. Estão vendo? Já dá para ver aí? Sim, agora dá. Beleza, então vamos lá. Aí. Então, para a gente começar, irmãos, a palavra do Senhor nos traz lá em Marcos, no capítulo 16, os versículos 17 e 18, o envio dos apóstolos, né? Como Jesus enviou, quando ele enviou os apóstolos para a missão, como é que foi esse envio? Né? A palavra nos ensina, estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Então esse envio dos apóstolos foi um envio bem carismático, né? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, e assim por diante, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, tudo isso, todos os carismas eram comuns no início da igreja, né? Na igreja primitiva, eles viviam esses carismas, eles viviam a prática
dos carismas. Então, no começo era comum isso. Isso que nós falamos hoje, vivenciamos hoje, lá no início da igreja, era comum. Meus irmãos, no começo da nossa igreja, quando alguém da comunidade ficava doente, alguém tinha alguma necessidade, a primeira coisa que eles faziam era orar uns pelos outros, rezar pedindo a cura. Então, os carismas eram comuns na igreja primitiva. Depois de um tempo, depois de alguns anos, eles foram perdendo força, digamos assim. E aí, os carismas foram como que deixados de lado, e as pessoas que vivenciavam os carismas eram somente os grandes santos, as pessoas que, né, tinham autoridade, papas, enfim, foi ficando restrito apenas a uma parte da nossa igreja. E aí tem aquela ideia de que os carismas não era para toda a igreja, era somente para alguns santos, místicos, pessoas importantes, para uma determinada função, para um determinado serviço na igreja. Então, para vocês, né, verem e perceberem, no começo na igreja os carismas fluíam, aconteciam naturalmente. Depois eles foram deixados de lado e começou-se então ter a mentalidade de que os carismas era somente para algumas pessoas. Mas, irmãos, quando a gente fala em carismas, carismas tem tudo a ver com a nossa igreja, que essencialmente, lá na sua essência, ela é carismática, né? Depois a gente vai falar mais um pouquinho quando ela nasceu, lá em Atos dos Apóstolos, né, no Pentecostes, ela nasceu carismática. Então ela é essencialmente tudo isso que nós vamos partilhar, que nós vivenciamos enquanto renovação carismática, não é algo que a renovação carismática inventou. Não é algo que surgiu há 50 e tantos anos, não. É a nossa igreja que já vivia isso lá no começo. E a renovação carismática, então, veio trazer isso à tona novamente, né? Veio desenterrar isso que estava lá no cantinho da nossa igreja. Eu quero que vocês olhem, então, para essa imagem, irmãos. Nós temos, né, dois diferentes tipos de dons. Nós temos os dons infusos, que são os dons que a gente recebe lá no nosso batismo, depois confirma lá no crisma, né, no sacramento do crisma, que são os dons de sabedoria, entendimento, conselho, ciência, fortaleza, piedade e temor a Deus. Esses dons, então, nós recebemos lá para a santificação, para nos ajudar nesse processo de conversão, de vivermos a nossa vida em Deus, de buscarmos a santidade. Então, nós não vamos falar nessa formação desses dons infusos. Nós vamos falar do outro ladinho aqui, que são os dons efusos ou dons carismáticos, que está lá em 1 Coríntios 12, né? São esses 9 dons aqui: dom de línguas, interpretação das línguas, profecia, discernimento, ciência, sabedoria, fé, cura e milagres. Então, nessa noite de hoje, nós vamos trabalhar os carismas num contexto geral. E nossos próximos 2 encontros, nós vamos trabalhar um a um deles. É claro que não vai dar para a gente aprofundar muito, né? Cada um deles, mas pelo menos para a gente ter uma noção, né? Recordar aquilo que talvez nós já aprendemos e esquecemos um pouquinho nessa nossa caminhada, então trazer isso de novo para o nosso coração, né? Porque eu só posso dizer que eu amo, que eu vivo, né? Os carismas a partir do momento que eu conheço. Então, nós precisamos conhecer. E esses dons que nós vamos falar são dons para a evangelização. Então, essa é a diferença. Os dons que nós recebemos no nosso batismo, depois confirmamos lá no sacramento do crisma, são para nós, né, para a nossa santificação. E esses dons carismáticos, dons paulinos também, né, por causa de São Paulo, da Carta de São Paulo, são dons para evangelizarmos, para colocarmos a serviço do nosso irmão.
Então, vamos lá. O que são carismas ou dons carismáticos, né? Carismas, então, são dons, né? São graças, presentes de Deus para nós, dados por quem? Pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo o doador dos carismas. E ele dá para as pessoas, para quem ele quer, conforme ele quer, né? A gente vai ver depois na palavra, para colocá-los a serviço, ou seja, para edificar, para corrigir, para encorajar, confortar, fortalecer, animar o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos todos nós. Então, os carismas são esses presentes que nós recebemos de Deus para colocar a serviço do irmão, para sermos instrumentos de Deus na vida dos nossos irmãos. É simples assim, irmãos, para colocar a serviço dos outros, daqueles que o Senhor confia a nós. A palavra dom, né, do grego carismata, acho que é assim que fala, é um favor dado livremente para quem o Senhor escolher. Ou seja, não é algo que aquele que recebe mereceu. Então, não sou eu que escolho, ou não sou eu que mereço, né? O Senhor conhece as nossas limitações, os nossos pecados, Ele sabe o quão pecadores nós somos, mas Ele escolhe dar a quem Ele quer, independente da condição, da capacidade intelectual. Não, irmãos, não depende de nós. É pura graça do Senhor. É pura graça de Deus. Quando Ele escolhe um coração, Ele escolhe porque Ele conhece a essência que nós temos em nós, que é a graça dEle, que é o amor dEle, não os nossos méritos. Então, não é para a gente se engrandecer ou se, né, enaltecer, nós temos os dons, eu profetizo. Não, irmãos, é graça, é pura graça do Senhor nas nossas vidas. Os dons ainda, né, são uma capacitação dada pelo Espírito Santo para fazermos as mesmas obras que Jesus fazia e fazer ainda maiores, né? O próprio Senhor fala isso na palavra. Vocês farão coisas maiores ainda. Como que isso se dá? Pela ação do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo quem capacita por meio dos dons, né? Ele nos dá a capacidade, ele nos dá a capacitação. Sempre lembrando, o alvo de tudo isso é a evangelização, para chegar no coração do irmão, para fazer os irmãos vivenciarem a graça do batismo no Espírito Santo, o encontro pessoal com Jesus. O Espírito Santo nos dá os dons, nos capacita para que nós levemos Jesus para os nossos irmãos. É esse o objetivo dos carismas em nós. Para a gente ficar tranquilos, irmãos, o catecismo da nossa igreja, né, ele vem dizer para nós, então é a igreja falando dos carismas, né, para a gente ficar alicerçado, né, na palavra, naquilo que a igreja diz, a doutrina da nossa igreja, lá no número 799, vai falar assim: extraordinários ou simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo, que direta ou indiretamente têm uma utilidade eclesial, ordenados como são para a edificação da igreja, o bem dos homens e as necessidades do mundo. Então, a nossa igreja reiterando isso, né? Os carismas são graças do Espírito que direta ou indiretamente vão ajudar, né, na igreja, na própria igreja, né, edificando a igreja, o bem dos homens e as necessidades do mundo. Então é a própria igreja que sinaliza isso para nós, que traz, né, os carismas para nós. Os dons, irmãos, eles se manifestam o poder de Deus e a presença dele no nosso meio, né? Deus age, Deus fala, Deus cura, Deus restaura,
né, por meio dos dons. Então, ele se manifesta, é a manifestação, é uma forma de Deus se manifestar no nosso meio, no nosso grupo de oração, por meio dos dons. Às vezes nós deixamos os dons de lado, e aí Deus não fala, e aí não tem profecia, aí não tem palavra de ciência, aí não tem curas. Irmãos, nós precisamos viver os carismas, porque Deus quer se manifestar no nosso meio e no nosso grupo de oração, né? Pegue a sua Bíblia agora lá em 1 Coríntios 12, né? Que é a palavra derradeira, podemos dizer assim, né? Que tem os dons um a um, mas lá no versículo 4, 12, 4, 1 de Coríntios 12, 4, diz assim: a diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outra profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Versículo 11. Mas um e o mesmo Espírito distribui esses dons, repartindo-a como cada um como lhe apraz. Então, irmãos, a gente vê aqui vários dons e a cada um deles a palavra vem dizendo: o mesmo Espírito é dada pelo mesmo Espírito. Então, é o Espírito Santo quem dá os dons. É Ele o doador, Ele é o dono, né? Nós somos aqueles instrumentos para fazer Deus acontecer, podemos dizer assim, para fazer Deus se manifestar no nosso grupo, na nossa assembleia, onde nós estivermos. Mas quem dá, quem doa os carismas é o Espírito Santo. Como eu falei antes, ele dá conforme lhe apraz, conforme ele quer. A todos ele dá, conforme ele quer, conforme está no coração, no desejo de Deus, independente da nossa capacidade ou não. Mas para a gente, né, entender, irmãos, que os dons, os carismas são dados pelo Espírito Santo, para que nós possamos levar esses dons aos nossos irmãos. Olha só o que o Papa São João Paulo II, né, disse lá em 1988 num congresso para os movimentos eclesiais. Olha só que lindo. Ele disse: hoje, a todos vós reunidos aqui na Praça de São Pedro e a todos os cristãos eu quero bradar, né, quero gritar: abri-vos com docilidade aos dons do Espírito. Acolhei com gratidão e obediência os carismas que o Espírito Santo não cessa de dispensar. Olha que lindo, né? Um Papa dizendo isso na Praça de São Pedro para todo mundo, né? Abri-vos aos dons do Espírito Santo. Então, não tenhamos medo, irmãos, receio, vamos nos abrir, porque é a igreja, né, quem sustenta isso para nós. Nós vimos o catecismo, agora São João Paulo II, né, dizendo isso: abram-se, né? É como se ele estivesse dizendo: desejem receber os dons, né, que o Espírito Santo não cessa de dispensar. Não é algo antigo, mas é algo atual, e ele dá sempre mais e mais conforme o nosso coração está aberto para receber. O exercício dos carismas é tanto mais necessário
por causa das dificuldades do tempo presente, marcado pela indiferença religiosa, pelo abandono dos valores espirituais e morais no cristianismo. Olha que forte essa frase, né? Na atualidade, nos tempos de hoje, irmãos, onde a gente vê, né, tanta gente longe de Deus, já vivendo uma indiferença na sua fé, nem tendo mais fé, abandonando os valores da igreja, os valores espirituais, o valor daquilo que Deus quer para nós. E aí o Senhor nos diz, o exercício dos carismas é tanto mais necessário por causa das dificuldades do tempo presente. Então, é necessário, né, vivermos os carismas e para colocar a serviço desse mundo, irmãos, que precisa tanto de Deus, que precisa tanto conhecer esse Deus. E Deus quer se manifestar, e ele se manifestará por meio dos dons, por meio dos carismas. Foi assim na vida dos santos, é assim na vida da igreja, e será assim também na nossa vida, né? Quando nós estudarmos um a um deles, a gente vai perceber, né, a palavra de ciência que dá o diagnóstico, né, a palavra de sabedoria que nos ajuda a tomar a direção de como agir, enfim. Então, os carismas nos ajudam mesmo diante de todo esse tempo que nós estamos passando nesse mundo atual. Mais do que nunca é necessário nós vivenciarmos os carismas na nossa vida. Aqui é um pouquinho grande, né, irmãos, essa citação desse decreto apostólico aqui do Concílio Vaticano II, mas eu quis trazer para vocês, para a gente ver, né, o que a igreja está falando aqui para nós mais uma vez, para ficar claro no nosso coração que a gente não tenha medo e nem receio, né, de usar os carismas com ordem, né, com humildade, nós vamos ver depois, mas a igreja nos assegura isso. Olha só o que diz para nós. O Espírito Santo, que opera a santificação do povo de Deus, por meio do ministério dos sacramentos, concede aos fiéis para exercerem esse apostolado dons particulares, distribuindo-os para cada um conforme lhe apraz, a fim de que cada um ponha a serviço dos outros a graça que recebeu. E todos atuem como bons administradores da multiforme graça de Deus para a edificação no amor do corpo. Agora cortou aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. Isso mesmo, achei que tinha uma outra palavra. Para edificação no corpo, no amor do corpo todo. Vamos parar aqui um pouquinho. A gente já viu isso, né? Concede os dons para colocar a serviço, mas tem uma palavra aqui que fala como bons administradores da multiforme graça de Deus. Irmãos, o Senhor nos constituiu administradores dos seus dons. Usar os dons, né, com sabedoria, administrar os carismas que Deus tem a nós. Tem alguns aqui que são coordenadores de grupo de oração, né? Acho que tem, né? Ou de setor, ou de... Tem, né, José? Então, irmãos, vocês também receberam de Deus a graça de administrar os carismas dentro do grupo de oração de vocês, né? De colocar cada um no chamado que Deus tem, no dom que Deus confiou, a olhar e descobrir os talentos que tem aí no grupo de oração. Então, olha a nossa responsabilidade. Além de administrar os carismas em nós, cuidar e administrar dentro do nosso grupo de oração dos carismas, da graça do Senhor, no amor, né, na graça de Deus, a fim de que cada um ponha a serviço dos outros a graça que recebeu. A recepção dos carismas, mesmo os mais simples, confere a cada um dos fiéis o direito e o dever de os atuar na igreja e no mundo, aquilo que nós falávamos antes, para o bem dos homens e a edificação da igreja, para a liberdade do Espírito que sopra onde quer. Olha que forte isso, irmãos. A igreja, né, reforçando isso para nós.
para o bem dos homens, para a edificação da igreja. Nós precisamos colocar a serviço os dons. Agora, nessa pandemia, nós fizemos uma formação no nosso grupo de oração com os servos, e uma noite só sobre carismas também, e a menina que estava fazendo a formação, ela falou uma frase que calou forte no meu coração. E ela disse assim: quando Deus dá um dom para nós, Ele não dá o dom pensando em nós, mas pensando nos irmãos, na assembleia, naqueles que vão estar no grupo, naqueles que o Senhor vai colocar na nossa vida. E se eu não exerço o dom, não coloco em prática o carisma que Deus me deu, vai faltar na vida daquele irmão. Vai faltar, Deus não vai poder agir completamente na vida daquele irmão, porque eu não coloquei o dom, o carisma a serviço. Olha que forte isso. Os dons são para a santificação do corpo de Cristo, a edificação, irmãos. Se nós não colocarmos o dom que Deus deu a nós em ação, na prática, vai faltar, porque vai ter alguém naquele grupo de oração, naquela assembleia, que precisava desse dom, desse carisma que Deus te deu e você não usou, você não colocou em prática, por medo, por várias razões, vai faltar no coração do irmão. Então é muito sério, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, né? Não para causar medo no nosso coração, mas para ver a nossa missão, a nossa responsabilidade. Precisamos colocar em prática o dom que Deus nos deu, porque senão vai faltar na vida de alguém que precisa receber essa graça. Então, né, São João Crisóstomo já nos diz, reforçando, a RCC não traz nada de novo, mas veio renovar essa realidade carismática que se encontrava um tanto adormecida na igreja. Adormecida, ele diz, mas nunca apagada completamente. Então, nós, irmãos, Renovação Carismática Católica, precisamos viver isso, né? Tornar atual os carismas que estão na igreja, que são da igreja, que não são propriedade nossa, mas é para toda a igreja. Nós precisamos trazer isso e tornar isso atual, real, vivo nos nossos grupos de oração. Mais uma vez, o catecismo da nossa igreja, né? Ele diz: os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aqueles que o recebem, mas também por todos os membros da igreja. De fato, olha só que lindo, eles são uma maravilhosa riqueza de graças para a vitalidade apostólica, para que a igreja fique viva, para que a nossa missão aconteça, seja eficaz, é necessário os dons, os carismas, e para a santidade de todo o corpo de Cristo. Os dons que nós recebemos santificam os irmãos, são para a santificação dos nossos irmãos, gente, isso é muito forte, né? Nós, ao utilizar os dons, santificamos o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a igreja dizendo isso para nós, né? Não é a renovação carismática, mas é a igreja dizendo isso para nós mais uma vez. Cuidado, irmãos. Aqui, olha só, é preciso, né, a gente ter esse discernimento, cuidar para não cair no perigo de atribuir os carismas como uma particularidade nossa, só da renovação carismática, só dos carismáticos. Não, essa graça, irmãos, é para todos os fiéis. O Espírito Santo dá conforme lhe apraz. Nós somos chamados a devolver isso para a igreja, né? A reacender isso para a igreja, né? O nosso Santo Padre já diz, a RCC é uma corrente de graças para a igreja, na igreja. Então, é para toda a igreja. Todos são chamados a exercitar os dons para a utilidade do bem comum. Não existe ninguém que não tenha um dom que não possa colocar
colocar a serviço, por mais simples que seja, mas na simplicidade, no amor, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Esses pequenos gestos valem muito, irmãos, valem muito. Então, seja qual for o dom, né? A gente fala assim que o dom de línguas é o menor de todos os dons, mas os dons para Deus são todos iguais e todos são importantes. Desde o menor até o maior, no entendimento humano, todos eles são necessários para colocar a serviço de todos. Então, os dons são para todos, para toda a nossa igreja. Imagine uma igreja toda carismática, imagine uma catequese carismática, curso de noivos carismático. Eu já fico sonhando aqui, né, com reunião de zeladoras de capelinha, não sei se vocês têm aí, carismáticas. Imaginem todos usando os dons, irmãos, é isso que Deus deseja para a nossa igreja, né? Uma igreja toda renovada pela ação do Espírito. E nós, enquanto grupo de oração, mais ainda, porque faz parte da nossa identidade, né? Nós esse ano estamos trabalhando o resgate da identidade, daquilo que é essencial, e a prática dos carismas é essencial nos nossos grupos de oração. Precisamos nos abrir para isso, né? Os nossos grupos de oração têm essa responsabilidade, irmãos. Nós precisamos ser autenticamente carismáticos, viver a nossa identidade, senão nós seremos um grupo que reza, um grupo, né, qualquer coisa, mas não seremos Renovação Carismática Católica. Temos que viver o batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas, a vivência fraterna, né? Tudo aquilo que são desdobramentos dessa experiência. Então, é a nossa missão. Como é que nós vamos viver os carismas no grupo de oração? Vivendo, exercitando. Quanto mais a gente se abre, mais Deus vai fazer. Quanto mais a gente vai exercitando, mais a gente vai aprendendo. Nós temos que apurar, né? Vocês moram aí nos Estados Unidos, são brasileiros, falam português e tiveram que aprender uma outra língua, né? Se eu for fazer um curso de inglês e nunca mais usar o inglês, eu vou ter um curso, um diploma, vai estar lá, mas eu não vou saber por quê? Porque é preciso exercitar, assim como dirigir um carro, uma carteira de motorista, é preciso dirigir sempre. Agora, só fazer, né? Ter a carta, ter a habilitação e não usar, não dirigir, eu vou desaprendendo, né? Eu vou esquecendo como é que dirige, eu vou esquecendo como é que fala inglês, como é que fala essa palavra, como é que me comunico. Assim é também com os carismas, irmãos. Se a gente não usa, se a gente não utiliza, exercita, a gente vai esfriando. E não começa na reunião de oração, começa na nossa vida pessoal. Começa na minha oração pessoal, começa na minha vida, depois lá com o nosso núcleo, depois lá na nossa reunião de oração, lá no nosso grupo de oração. Não adianta eu chegar lá no grupo de oração e querer que tudo aconteça se eu não vivo primeiramente. Se eu não me abro, se eu não rezo, se eu não escuto a Deus, é um exercício, né? A gente vai apurando os nossos ouvidos, a gente vai apurando o nosso coração para ouvir a Deus, para deixar Ele falar, Ele se manifestar, e assim Ele vai transbordando nos nossos grupos de oração. Então, nós temos essa responsabilidade, irmãos, de vivermos a nossa identidade, de vivermos aquilo que nós somos chamados a ser, carismáticos, sem medo, né? Com toda a fé, tendo a certeza de que a igreja nos traz, né? Ela nos traz, não tenham medo de usar os carismas. O Papa São João Paulo II, abram-se aos carismas, então não tenhamos medo. Começamos em nós e vamos transbordar nos nossos grupos de oração. Então, uma coisa é bem importante, irmãos, a RCC não é um movimento de carismas. Nós não vamos buscar os carismas. Eu vou porque eu quero o dom da cura, eu quero o dom da profecia. Não, nós vamos buscar uma vida em Deus. A graça do batismo no Espírito Santo nos abre uma grande porta para a vida no Espírito. E essa experiência
esse buscar a Deus, né? Em primeiro lugar, Deus vai dando os carismas. Então, nós temos que buscar acima de tudo, não os dons, mas acima de tudo, o doador dos dons. Nós não podemos fazer do nosso grupo de oração, do nosso movimento, irmãos, um supermercado. Eu vou buscar o arroz, eu vou buscar o óleo que acabou, eu vou buscar algo. Não, as pessoas precisam ir buscar Jesus. Buscar o Senhor, buscar ter um encontro pessoal, uma vida em Deus. E dessa vida em Deus, desse buscar a Deus, Deus vai dando os dons, os carismas, as curas vão acontecendo. O que acontece muitas vezes é que nós mesmos acostumamos mal o nosso povo, né? Vamos buscar a cura, vamos buscar, né, a graça, mas nós não buscamos a Deus. E nesse tempo de pandemia, mais do que nunca isso fica muito claro. Não sei se vocês aí já estão podendo voltar com os encontros de vocês, mas nas realidades que já estão podendo voltar, muitas pessoas não estão voltando. Não estão voltando para a missa, não estão voltando para o grupo de oração, algumas com medo, né? Outras situações, mas muitas, irmãos, porque não tinham feito uma experiência real com Deus, porque estavam indo buscar aquilo que Deus pode dar e não o Deus que pode dar. Vocês entendem? É preciso buscar a Deus e Ele dará todos os carismas, a cura, a restauração, a libertação. Porque quando eu busco a Deus, eu não vou lá só quando tudo está bem ou quando eu estou desesperado e que eu preciso de alguma coisa. Eu vou lá porque eu quero a Deus, porque a minha sede de Deus é maior, porque o meu amor por Deus é maior e o resto Deus vai fazendo, porque eu preciso servir a Deus enquanto servos. Eu vou ao grupo de oração porque eu sei a minha missão, eu sei o meu chamado. Aqui eu fui chamado. Não vou lá para buscar, para querer um dom, para querer que Deus, né, fale através de mim. Deus faz aquilo que Ele quiser, mas nós precisamos ter claro isso. Primeiro o Senhor, primeiro uma vida em Deus. Os carismas são as consequências dessa experiência com o nosso Senhor. E agora, então, Pentecostes e a manifestação dos carismas estão intimamente ligados. A gente não vai ler aqui, né, Atos dos Apóstolos, são quase 11 horas aqui para mim, 9 horas para vocês, né, irmãos? Mas para a gente entender, não existe Pentecostes sem carismas e carismas sem Pentecostes. É uma consequência de Pentecostes, né? Quando os apóstolos viveram a graça de Pentecostes, eles saíram anunciando, a sombra de Pedro curava, eles colocavam as mãos, tocavam os enfermos e ficavam curados, né? A palavra deles, a oração deles, Deus agia através deles, Deus se manifestava depois da experiência, a partir da experiência de Pentecostes. Então, tudo se deu a partir da experiência de Pentecostes. Então, a manifestação dos carismas está intimamente ligada a Pentecostes, ao batismo no Espírito Santo. Ela é uma consequência do batismo no Espírito Santo. É uma consequência daqueles que fazem essa experiência do batismo. É algo natural, irmãos. É natural, não é algo que os apóstolos desejaram, quiseram, agora eu. Não, acontecia, né? Lembra quando Jesus mandou os apóstolos e eles voltaram admirados, falando para o Senhor o que tinha acontecido, né? O que tinha acontecido, as pessoas eram curadas, enfim. Por quê? Porque eles tinham recebido a graça de Deus. Então, é a partir da graça do Senhor que os carismas acontecem na nossa vida, acontecem na vida da igreja. Pentecostes, né? Depois vocês podem até ler lá no Atos dos Apóstolos, a partir do Atos 2 lá, tudo acontece, né? Quanta graça Deus faz pelos apóstolos, pela igreja primitiva,
a partir dessa experiência de Pentecostes. Como eu falava antes, né? Buscar o Pentecostes, buscar o Senhor e a manifestação dos carismas vem como consequência, né, dessa graça, assim como a vivência fraterna é consequência dessa experiência de Pentecostes. Agora, irmãos, para que a gente possa viver bem os carismas, esses 3 pontos aqui são muito importantes a gente ter no nosso coração. Primeiramente, a humildade. A humildade de entender, irmãos, que não é mérito nosso, que não é mérito nosso, que Deus dá conforme Ele quer, que é Ele quem age e que não é uma recompensa, né? Os dons não são dados como recompensa. Ah, você foi um bom servo. Não, Deus dá porque Ele quer, ao coração que está aberto. Então, Deus é quem dá. Nós temos que exercê-lo, nós somos administradores daquilo que é de Deus. Então, nos colocar como humildes, na atitude de humildade, a atitude de Maria, né? Cheia da graça, o que ela faz? Se coloca a serviço, a humildade no nosso coração, né? Não é para a gente se enaltecer, não é para a gente, né, querer ser maior, não. É humildade. Lembrar que, né, aquele que mais recebe, aquele que Deus mais dá, ele vai cobrar, né? Então Deus vai cobrar. Ter essa responsabilidade, né, de que não é nós, é a graça do Senhor. Exercer com harmonia, irmãos, os dons. O Espírito Santo, ele traz essa harmonia. O Espírito Santo traz, né? A gente sabe que geralmente os carismas vão se manifestando na oração do ciclo carismático, né? A gente reza em português, reza em língua, silencia e Deus ele fala, né? Um a um vai falando e vai tendo a confirmação do irmão. Então, assim, não é, a gente percebe quando é de Deus, né? Não é aquela coisa que tira a paz do nosso coração. Não, Deus sempre vai trazer a paz. Por mais que seja uma palavra dura que ele tem, né? Algo para nos chamar a atenção, mas nunca vai ser para colocar, deixar o nosso coração inquieto, né? Angustiado, não. Sempre o Senhor, aquilo que ele fala, traz paz ao nosso coração, né? Não é para escandalizar, mas então é para trazer paz, né? Viver na harmonia, o Espírito Santo age, né? Na harmonia daquilo que é a nossa missão, né? Então, cuidado também com isso. E por fim, a ordem, né? Que é bem ligado à harmonia, mas quando a gente fala em ordem, pressupõe autoridade e obediência, né? Quando a gente traz a manifestação dos carismas, ele é sempre existe a confirmação, né? Deus confirma no coração do irmão, Deus confirma no dirigente da oração. Deus sempre vai trazendo essa ordem. O Espírito Santo não é bagunça, né? O Espírito Santo ele é ordem. O mecanismo da manifestação dos carismas é a confirmação. Então, sempre Deus ele vai confirmar, ou na palavra, ou no coração do irmão. Então, ter essa obediência à autoridade, aquele que está, né, constituído como autoridade que vai nos ajudar também na prática dos carismas, né? 1 Coríntios 14 vai dizer assim: mas faça-se tudo com dignidade e ordem, né? Então, ter esse zelo, ter essa humildade, essa harmonia e a ordem, tudo isso permeado, irmãos, pelo discernimento, né? Discernimento. Nós vamos estudar o discernimento dos espíritos, que é um dos dons carismáticos, e ele vai perpassar todos os dons, né? Discernimento para saber o que falar, como falar, na hora que tem que falar, na hora que tem que calar. Então, discernimento, ordem, harmonia, humildade, permeando isso tudo com muito, muito discernimento. Então, para a gente, né, já ir finalizando, eu quero trazer uma frase do Vinícius aqui do livro dele, Eu Te Constituí Sentinela da Casa de Israel, que ele lançou esse ano, que vem nos motivar
ainda mais para a vivência dos carismas. Diz assim: não devemos nos intimidar quanto à prática dos carismas, achando que eles são uma prática estranha. Não, ele diz, os carismas são patrimônio da igreja. Ao praticarmos os carismas com amor e humildade, ordem e obediência, seremos plenamente católicos. Olha só, né? Reforçando isso para nós, não tenhamos medo de praticar os carismas, eles são da igreja. Vivenciando isso, nós vamos ser ainda mais católicos, né? Católicos, aquilo que Deus tem para nós. E lembrando, irmãos, que acima de tudo, nós devemos buscar o Senhor. Santo Agostinho nos diz: não os vossos dons, Senhor, mas a vós. Acima de tudo, buscar o Senhor. E Ele vai dar tudo, né? Tudo, porque Ele conhece a necessidade do povo. E Ele vai dar a partir daquilo que o povo necessita, a partir daquilo que as suas ovelhas confiadas a nós necessitam. Que nós possamos, no instante, rapidinho mesmo, né, rezar um pouquinho, fechar aqui os nossos olhos e pedir ao Senhor que Ele possa derramar sobre nós os seus dons e os seus carismas nessa noite. Pedir ao Senhor que Ele venha colocar em nós a sua graça e que Ele venha nos dar a graça, irmãos, de sermos verdadeiramente carismáticos. Primeiramente, de não termos medo de colocar os dons que Ele nos deu a serviço. Que Ele venha tirar do nosso coração os nossos complexos, talvez de nos sentir inferiores, de achar que não é para nós, que nós não somos capazes. Sim, nós não somos, mas Deus Ele capacita. Então, que nós possamos nos abrir, como o Papa São João Paulo II nos ensina, abrir-vos aos dons espirituais, que nós não tenhamos medo, que o Espírito Santo cele no nosso coração os dons, os carismas, e ainda mais a consciência de que tudo isso que nós recebemos é graça do Senhor, não para o nosso mérito, mas para colocarmos a serviço do nosso irmão, a serviço daqueles que precisam, a serviço daqueles que necessitam da graça do Senhor. E se nós não exercermos, se nós não vivenciarmos, vai faltar no coração do nosso irmão. Vem Espírito Santo nessa noite selar o nosso coração. Vem Espírito Santo nessa noite batizar o nosso coração. Vem nos dar a graça, Senhor, de vivermos a Tua vontade, de sermos verdadeiramente carismáticos, de não termos medo, Senhor, de não termos medo. Dá-nos a coragem dos apóstolos, a ousadia dos apóstolos. Dá-nos, Senhor, a intrepidez dos apóstolos. Dá-nos cada vez mais o Teu Espírito para que possamos ir além, Senhor, além das nossas forças, para que nós possamos levar os nossos irmãos a experimentarem o Teu amor por meio dos dons. Abre os nossos ouvidos, abre os ouvidos do nosso coração, para que nós possamos Te ouvir e colocar a serviço dos irmãos os dons que o Senhor nos deu. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Oriala bara xandara bariala bariala harirerere. Oriala mariala barilelelelele. Shiriala mariala mariala bariala bariala riala riala rerererere. Oriala bariala baria harala barala barala barilelelelele. Shamariala bariala bariala riala 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 rerererere. Oriala riala 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 riala. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio
teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Louvar ao Senhor por Ele nos escolher. Tô chorando. Vamos louvar ao Senhor, então, por Ele poder nos escolher, por Ele ter nos escolhido. Estamos aqui a aprender e ser abastecido do Espírito Santo e colocar esses dons, esses carismas para a nossa santificação, mas também para a nossa evangelização, para evangelizar. Obrigado, Senhor, te louvo e agradeço, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos trouxe aqui, mais de 40 pessoas aqui, mais os outros que assistirão essa formação gravada depois, Senhor. Foi porque o Senhor queria, Senhor, e quer grupos de orações aqui nos Estados Unidos modificados, Senhor, renovados, restaurados pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. E o Senhor quer precisar de nós, que o Senhor quer contar conosco, Senhor. Muito obrigado, nós te louvamos e agradecemos. Louvamos e agradecemos porque o Senhor não nos deixou só para cumprir essa missão, mas deixou o Espírito Santo, auxiliador, santificador, paráclito, aquele que está conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado por passear no meio do vosso povo, passear aqui nessa renovação carismática dessa região leste, passar em cada grupo de oração, em cada servo, em cada participante, Senhor. E contar conosco para que essa igreja seja uma igreja viva, Senhor. E que, como nossa irmã falou por último, que não seja só os teus carismas, os teus dons, mas seja a voz, Senhor, que nós queremos. Te amar acima de todas as coisas, estar contigo, estar no teu colo e ouvir as batidas do teu coração dizendo que nos ama, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Passeia, Senhor, no meio do teu povo. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Amém. Então, mais uma vez, muito obrigado, Dayana, por essa noite. Eu não sei se você vai poder adiantar alguma coisa sobre o próximo encontro, agora que você está exercendo esse dom maravilhoso, né, que é de ser mãe. E vendo assim, agradeço ainda mais do fundo do meu coração pelo seu sim, pela sua dedicação, pelo seu amor pela igreja, pelo seu amor pela família. Então, muito obrigado mesmo. Deus te abençoe poderosamente. E se você puder adiantar alguma coisa sobre o próximo encontro, a gente agradece. Amém, meus irmãos. Tava na hora de mamar, né? Eles não esperam, queridos. Nosso próximo encontro, nós vamos então começar a falar dos dons 1 a 1, né? Não vai dar para a gente se aprofundar. Então, na próxima semana, a gente vai falar de 4 ou 5. E na última semana, a gente termina com os outros dons, né? A gente sabe que eles são divididos em 3. Dons de revelação, dons de
procurem, agora não lembro mais assim de cabeça, mas nós vamos trabalhar um a um deles. Aí vocês podem trazer as dúvidas que vocês têm, né? Se a gente conseguir exercitar eles, né? Não sei como é que vai ficar aqui por causa da plataforma, mas a gente vai tentar trabalhar um a um deles também para a gente recordar e também aprender o que é cada um dos dons. Né? Que bom, maravilha. Vai ser muito bom. Então fica aí, né, o convite para a próxima quarta-feira. A gente vai estar enviando o link, vocês compartilhem aí com o pessoal. Depois a Daiana vai fazer uma outra chamadinha para nós, um vídeo, né, convidando para o próximo encontro. Isso aí. E também o Bruno está gravando o dia de hoje para passar para as pessoas que não puderam participar. Então depois ele vai estar postando nos grupos para a gente poder estar compartilhando, tá bom? Gostaria de pedir ao Francisco, você poderia invocar a bênção para nós, Francisco? Você está aí hoje, eu te vi que você está aí com Nossa Senhora. Amém, estou aqui sim, estou claro participando. Muito bom. Obrigado, Daiane, obrigado a todos vocês. Então, vamos fechar nossos olhos e invocar a bênção, pedindo a Deus que nós tenhamos uma noite maravilhosa de descanso. Pedir a Deus que nos proteja sempre de todos os perigos, de todas as enfermidades. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora de Guadalupe e de Juan Diego, desça sobre nós a bênção de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.